Olá pessoal, meu nome é Michel e a gente vai falar aqui um pouquinho com vocês sobre a importância dos estudos históricos. É desnecessário apontar essa importância para segmentos da atividade humana como as ciências sociais ou mesmo os segmentos da política ou das forças armadas. Sem um aporte histórico, essas ciências e atividades elas estariam bastante comprometidas, né? Então a intenção desse vídeo aqui não é tratar desses indivíduos que fazem ou operam a ciência social, né? Mas do indivíduo comum, o indivíduo civil aí das sociedades modernas. Então por que é interessante o indivíduo estudar história? Porque é importante os estudos históricos para o indivíduo que não é um cientista social. Ao meu ver, há dois motivos principais, um de caráter sociológico e o outro de caráter pedagógico. O de caráter pedagógico, ele é exemplificado muito bem quando nós, ao estudarmos história, nos deparamos com personagens, muitos deles famosos, mas há tantos outros não, que perceberam que o estudo do passado lhes dava não só uma compreensão maior do presente, mas das circunstâncias ambientes que o cercavam e aumentavam o seu horizonte de consciência para lidar com essas situações, né? Por exemplo, há relatos bastante paradigmáticos de casos assim, como o que estabeleceu no seu livro Vidas Comparadas de Alexandre o Grande e Júlio César, do historiador Plutarco. Nesse Vidas Comparadas, ele faz dois relatos que são bastante similares, né? Um desses relatos é sobre Alexandre o Grande, que levava em suas batalhas e colocava debaixo do seu travesseiro um exemplar da Ilíada, né? Um livro que conta sobre a guerra de Troia, e uma espada, né? E que ele constantemente lia a Ilíada e que se inspirava em Aquiles. E nesse mesmo livro, Plutarco conta sobre Júlio César, uma situação em que Júlio César ele aparece no campo dos soldados chorando. Ele tinha por volta de 40 anos nessa época. E perguntado, ele responde aos soldados que Alexandre o Grande muito antes já tinha conquistado o mundo e que até aquele momento ele não tinha feito nada importante. Também é um outro caso emblemático e paradigmático bastante famoso do Maquiavel, que se retirava ao seu domicílio e ali se despojava das suas roupas comuns e se vestia galantemente para esposar as lições dos historiadores do passado. Ou ainda Napoleão Bonaparte, que era um exímio leitor, em que tinha como um guia da sua política o próprio Maquiavel. Então, num primeiro momento, a importância do estudo histórico ela se dava como se dava uma paideia, né? Tal como se dava a paideia greco-romana e depois a paideia cristã, que mirava num exemplo modelar excelente, né? O indivíduo ele se colocava como um aprendiz de um exemplo excelente ao qual ele deveria alcançar. Então, usar o estudo histórico como uma paideia, mesmo para o indivíduo moderno, mesmo hoje, ainda é possível. É possível se mirar nos grandes exemplos, é possível ainda aprender com os grandes eventos, é possível ainda assimilar essas lições do passado no presente. Mas a gente vai estabelecer aqui, e aí o nosso segundo ponto aqui da nossa conversa, sobre o caráter sociológico da importância do estudo de história, que é o seguinte: não é possível fazer isso com a história moderna. Então a gente pode apontar que a história escrita até 300 anos atrás era uma história que hoje entendemos que não era muito científica, né? E tinha um forte caráter paradigmático. Mas de 300 anos para cá, a gente tem um outro tipo de história. Muito se entende que é uma história que vai alicerçar as suas bases sobre fundamentos metodológicos, científicos, críticos, etc. É verdade, sim, mas há um outro problema. O problema é de que a história, então, ela passa a ser escrita não
por um certo adágio que a gente ouve sempre, que a história é escrita pelos vencedores, mas ela passa a ser escrita pelos perdedores. Nós vemos que os grandes nomes históricos de 300 anos para cá, eles são sempre nomes ligados à revolução, a indivíduos que escreviam sob protesto, a indivíduos que escreviam como um ato revolucionário. Essa tradição revolucionária historiográfica, ela tem uma raiz em Jean Baptiste Vico, mas o seu predecessor paradigmático é Jules Michelet. Michelet é um indivíduo que vai escrever sobre esse aspecto da luta de classes em relação à história. E, a partir dele, ele inicia uma corrente historiográfica que vai escrever sempre em vista, não da fixação de uma imagem estática, fria, científica do acontecer histórico, mas sempre com vistas a estabelecer um raciocínio que visava um ato revolucionário, uma revolução, uma mudança de condição. Esse caráter revolucionário da história, ele vai fazer com que ocorra uma distorção, não só da narrativa dos fatos, mas mesmo da interpretação dos eventos. Essa perspectiva nova de se escrever história é bastante problemática. E me parece que ela levou ao que aconteceu no século XX com relação aos eventos históricos. Boa parte dos eventos históricos que nós pensamos conhecer ou saber, eles parecem não corresponder muito bem à factualidade dos eventos. Karl Marx, na 11ª tese a Feuerbach, diz que os filósofos até então tinham se restringido a pensar o mundo e que era necessário mudá-lo. Muitos historiadores parecem ter tomado isso para si e ter escrito a história com vistas a não dar mais um retrato factual dos acontecimentos, mas a transformá-los à sua visão de mundo. Então a gente tem que ter essas duas coisas em mente. A primeira é que a história moderna não se presta a ter esse caráter modelar paradigmático, com vistas à excelência ou à virtude. A segunda coisa é o caráter de fraude da história moderna. A história moderna não se presta a ser um retrato frio da realidade, mas ela se presta a ser uma força, a ser um dos agentes da mudança da ordem social estabelecida. Também uma coisa necessário entender é que boa parte da nossa historiografia moderna não é uma história escrita pelos vencedores, mas é uma história escrita pelos perdedores de então, que se venceram posteriormente, mas no momento em que estabeleciam a sua historiografia, estabeleciam com vistas à mudança da ordem social estabelecida vigente.